Já parou para pensar por que quase toda cultura tem histórias de criaturas míticas? Algumas pessoas só ouviram as lendas, outras descartam completamente, e tem quem jure de pé junto que já viu uma dessas. Esse vídeo é sobre as criaturas escondidas e aterrorizantes que te observam dos arbustos da Amazônia quando você está sozinho. Esse grupo de turistas estava explorando uma área remota e isolada da floresta quando deu de cara com algo tirado direto de um pesadelo. No meio da noite, eles avistaram uma criatura com olhos brilhantes, rosto parecido com o de um cachorro, mas com corpo de homem. E ela estava rosnando sem parar. Dá para imaginar o pavor que bateu neles. Conseguiram escapar, mas quando as imagens foram parar na internet, muita gente ficou chocada. Muitos disseram que era o Dogman, uma criatura mitológica que dizem ser hostil com humanos. Encontro com o Dogman. Acampar na natureza pode ser incrível, até algo assim acontecer. Um campista estava se ajeitando para dormir quando notou uma forma estranha do lado de fora da barraca. No começo, achou que era um lobo, mas conforme os olhos se acostumaram com a escuridão, ficou claro que não era um animal comum. Era o Dogman, uma criatura bizarra com corpo humano e cabeça de cachorro. Ver aquilo definitivamente não era um bom sinal. Espero que ele tenha sobrevivido à noite. A donzela cobra. Numa noite qualquer, um homem voltava para casa por dentro da floresta e se deparou com algo de dar pesadelos. No meio do caminho, estava sentada uma mulher, ou pelo menos parecia uma, brincando com o próprio cabelo. Mas atrás dela, arrastava-se um rabo enorme de cobra, verde e retorcido. Paralisado de medo, ele gravou tudo, sem coragem para correr. Ele achou aquilo meio bonito, de um jeito esquisito. Quando teve coragem de chegar mais perto, o pavor venceu e ele saiu correndo dali. Algumas coisas colocam uma cara humana só para atrair você, e ele fez a escolha certa em fugir. Encontro na caverna. Essa aqui parece cena de filme de terror, só que aconteceu de verdade. Um cara estava explorando a selva como se fosse só mais uma aventura quando notou algo estranho perto de uma caverna. Ele fez o que qualquer curioso faria. Sacou o celular e começou a gravar. Do nada, figuras humanoides começaram a aparecer. Rostos esquisitos, membros longos gritando numa língua que ninguém entendia, cercaram ele rápido. E essa foi a última vez que alguém o viu. Alguns acham que era uma tribo antiga. Outros dizem que nem humanos eram. De qualquer forma, a selva não tá pra brincadeira. Encontro com o pé grande. Acreditando ou não no pé grande, tem uma coisa que é certa. Nunca tente filmar um. Um homem curioso com os boatos sobre o pé grande resolveu fazer uma expedição sozinho pela mata. O que ele gravou acabou sendo o último erro da vida dele. Ele viu um pé grande enorme, encostado numa árvore, como se estivesse curtindo a vista. Mas no momento que a criatura percebeu que estava sendo observada, tudo mudou. O homem tentou fugir, mas o vídeo cortou bem ali. A câmera foi recuperada pelas autoridades. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Pesadelo na selva. Um guia turístico no Brasil, durante uma trilha, viu algo que ninguém acreditaria se não estivesse filmado. Uma criatura que parecia uma mistura de bode, canguru e cachorro. As patas traseiras eram maiores que as dianteiras, olhos vermelhos encarando. Do nada, um rabo parecido com um chicote se mexendo e um cheiro podre, como carne estragada. Orelhas peludas e longas balançavam enquanto ele andava. A qualidade do vídeo não era das melhores, mas foi o suficiente para gelar a espinha de quem viu. Seja lá o que fosse, não era desse mundo. Besouro estranho. No coração da Amazônia, um homem encontrou algo que parecia irreal. Um besouro gigante, com corpo marrom e chifres longos. Curioso, ele levou o bicho para casa, tirou fotos e postou na internet. Os especialistas confirmaram, era um besouro Hércules, um dos maiores insetos voadores do mundo. Os machos têm chifres enormes, usados para batalhas e para impressionar fêmeas. Parece até que a natureza criou esses bichos para duelos de gladiadores em miniatura. Encontrar um desses na natureza é como topar com uma criatura mítica de um conto de fadas. Criatura nas árvores.
É por isso que os especialistas vivem dizendo para não se enfiar na mata fechada. Você nunca sabe quem está te observando. Um trilheiro, já sabendo das histórias estranhas daquele lugar, instalou várias câmeras ao redor do acampamento. Uma delas gravou algo que deixou muita gente confusa. Uma figura gigante entre as árvores, vigiando a barraca como se estivesse esperando alguma coisa. O trilheiro não estava lá na hora, e ainda bem. O vídeo viralizou, e muita gente começou a especular. Alguns disseram que era só um animal selvagem, mas a maioria achou grande demais. Pode ter sido um pé grande. Criatura lobo. Esse vídeo, gravado nas profundezas do Brasil, não vai sair da sua cabeça tão cedo. Um viajante filmou o que parecia ser o corpo de um lobo enorme, caído no meio da estrada de terra. Mas aí vem a parte estranha. Moradores da região já tinham relatado criaturas parecidas com lobos andando por ali. Difícil saber se era só um animal selvagem ou algo mais perturbador. Alguns juram que era um lobisomem, outros acham que pode ter sido alguma outra criatura. No fim, ficou como mais um mistério sem explicação. Caranguejo raiz. Isso aqui é o tipo de coisa que ninguém quer encontrar. Um vídeo tremido, gravado num local desconhecido, mostra uma criatura enorme, parecendo uma mistura de caranguejo com raízes de árvore, rastejando pelo chão como se tivesse acordado para uma caçada noturna. Foi gravado por um veículo remoto, porque nenhum ser humano quis chegar perto. A internet pirou com o vídeo. Uns disseram que era experimento de laboratório que deu errado. Outros garantem que era um monstro trazido das profundezas da floresta. Ninguém sabe onde está agora, ou se ainda está por aí. Esmaga guindaste. Durante uma escavação de rotina na selva, apareceu algo que nem parecia real. Uma cobra com quase 20 metros de comprimento e tão grossa que foi preciso trazer um guindaste para mover o bicho. Mesmo assim, a máquina parecia que ia desistir. Muita gente online disse que era só uma anaconda gigante, mas os especialistas analisaram e descobriram que ela nem estava totalmente desenvolvida. Aí começaram as teorias. Seria a mítica tonoa, uma cobra lendária que todo mundo achava extinta. Se isso era só o filhote, imagina o tamanho da adulta. Pântano misterioso. Dando uma olhada nas imagens históricas, dá para ver o movimento, como se estivesse seguindo um padrão. No meio de um pântano na Argentina, o cineasta de terror Sérgio Nospiller encontrou algo inacreditável. Uma ilha flutuante perfeitamente redonda, chamada O Olho. À primeira vista, parecia imóvel, mas imagens de satélite mostraram que ela estava se movendo lentamente há anos. Quando Sérgio pisou nela, disse que parecia andar numa esponja gigante. Ninguém encontrou sinais de que tenha sido feita por humanos. Gases borbulhantes por baixo pareciam mantê-la flutuando. Diferente das outras ilhas flutuantes que precisam de manutenção, essa se sustenta sozinha, com seus movimentos silenciosos e estranhos, sem parar. Árvore amaldiçoada. Agora isso aqui não é coisa normal da floresta. Isso é coisa amaldiçoada. Esse vídeo apareceu na internet e parece saído de um filme de terror. No tronco de uma árvore tinham umas criaturas parecidas com vermes, todas se mexendo ao mesmo tempo, como se dançassem sincronizadas. O suficiente para dar arrepios em qualquer um que assista. Para ser honesto, até eu fiquei assustado vendo isso. Encontro com vampiro. Já se perguntou como seria ver um vampiro de perto? Talvez você não encontre um vampiro de verdade, mas algo bem parecido. Na floresta amazônica, um viajante filmou um morcego estranho no chão. Só que não era um morcego comum. Tinha uma aparência sombria, quase vampírica. E aqueles olhos pareciam alienígenas, olhando direto para a câmera. Se fosse comigo, eu já estava voltando para casa na hora. A natureza tem uma maneira assustadora de te surpreender. E essa é mais uma prova de como o mundo selvagem ainda esconde muitos segredos. Inseto-folha. Em 2015, um explorador da natureza encontrou algo que, de primeira, parecia só uma folha. Mas aí começou a bater as asas. Não era uma folha coisa nenhuma. Era um inseto-folha, com forma e textura tão perfeitas que até um especialista se confundiu. Esses bichos são mestres da camuflagem, imitando folhas com tanta precisão que até os predadores acham que são de verdade. Algumas espécies têm até marcas que imitam mordidas, para enganar ainda mais.
Quando andam, se balançam como folhas ao vento. Baleia na selva. E agora? Uma baleia no meio da selva. Literalmente. Uns turistas andando pelos manguezais da Amazônia encontraram uma baleia jubarte de 10 toneladas morta, longe de qualquer oceano. E o mais doido, ninguém sabe como ela foi parar lá. Os cientistas acham que marés violentas podem ter jogado o corpo para dentro da floresta. Mas estamos falando de selva fechada, não de praia. A baleia era jovem, talvez com 1 ano de idade, sem ferimentos visíveis. Tinha uns 18 metros. Uma equipe inteira foi chamada para investigar e ficou sem entender nada. Parece que o oceano se perdeu no caminho. Até que a ciência explique. Esse é só mais um capítulo estranho no livro de regras da Amazônia. O próximo vídeo é uma gravação feita por câmeras de segurança em um depósito. Um cômodo, em especial, carrega uma atmosfera pesada, sufocante, ninguém gosta de entrar ali, e não é para menos. Depois do que essas câmeras flagraram, até os trabalhadores mais céticos confirmaram. Há algo ali, algo que dá medo. Tudo começa com uma porta, bem no meio do corredor. Do nada, ela se fecha sozinha, com um estrondo. Alguns podem até pensar, deve ter sido só o vento. Mas se você prestar bastante atenção, vai perceber. Há uma sombra fraca, uma figura escura, que mal se distingue, mas que claramente é a responsável por mover a porta. Se essa cena não tivesse sido capturada pela câmera, ninguém jamais acreditaria. Um verdadeiro plot twist do sobrenatural. E agora, mais um caso de arrepiar. Uma família tranquila, de férias, curtindo um inocente passeio de barco com seu filho pequeno. O clima é de alegria, as águas estão calmas, tudo perfeito. O pai grava a cena, querendo capturar a reação do filho naquele momento especial. Mas então acontece, em um breve instante, quase imperceptível, algo estranho surge. O menino que está brincando tranquilamente, de repente parece perceber alguma coisa bem atrás dele. Ele se vira desconfiado, mas ninguém percebe nada. O evento passa completamente despercebido pela família até hoje. Eles se perguntam o que exatamente aconteceu ali. Seria apenas um jogo de luzes e reflexos? Ou quem sabe, aquela mão assustadora que surge no vídeo pertenceria a alguém? Alguém que perdeu a vida naquele mesmo rio. Mistério, tensão e o inexplicável. Mais uma vez, tudo registrado, mas sem respostas. Nosso primeiro vídeo é simplesmente arrepiante. Trata-se de uma gravação feita por câmeras de segurança em uma casa tranquila. Quando de repente, no meio da madrugada, uma mãe recebe uma notificação inesperada. Enquanto todos dormiam profundamente, algo ou alguém apareceu do nada, sendo testemunhado apenas pelos animais de estimação da família. As imagens mostram o que parece ser a silhueta de uma mulher, surgindo calmamente atrás da ilha da cozinha. Ela atravessa o ambiente e segue diretamente em direção ao quarto de seu filho. E se você observar com atenção, notará a reação curiosa dos pets. Eles não parecem assustados, apenas observam, como se aquela presença fosse familiar ou, quem sabe, inofensiva. Esse detalhe levou a mãe, e quem viu o vídeo, a questionar: será mesmo uma entidade maligna ou apenas uma presença que não representa perigo? Agora, prepare-se para um caso ainda mais sombrio. Um explorador urbano decidiu se aventurar no antigo centro da herança Cherokee, nos Estados Unidos. Um local cercado de história e tragédias. Esse lugar, que um dia foi uma vila vibrante, acabou sendo palco de um incêndio devastador em 1887, que tirou a vida de 3 pessoas. Depois disso foi completamente abandonado, até que, anos mais tarde, virou um museu. Mas nem mesmo essa tentativa de preservar o espaço resistiu ao tempo. Hoje, está novamente esquecido.
apenas com sua trágica história impregnada nas paredes. O explorador caminhava pelos escombros, sem muitas expectativas, apenas documentando o ambiente, quando, do nada, começaram a acontecer coisas realmente estranhas. After moving to Indian Territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for each church congregation. Corinthians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Estou viajando? Ou tem algo acontecendo aqui? Ele se questiona em voz alta. Ao se aproximar do que um dia foi a capela do centro, algo ainda mais assustador acontece. Ele começa a ouvir sons, como uma fita sendo rebobinada, mas não deveria haver ninguém ali. O local está abandonado há anos. Inquieto, porém curioso, ele decide espiar através de uma das janelas cobertas de poeira e teias de aranha, tentando descobrir quem, ou o que, poderia estar dentro daquele prédio esquecido pelo tempo. Sem nem perceber, sua câmera acaba capturando algo assustador. Ok, cara, isso me assustou, eu pensei. Tem alguém lá? Ele exclama surpreso. A cena quase passa despercebida, mas, se você prestar bastante atenção ali por trás da imagem turva e suja, é possível ver. Uma figura branca aparece do nada, dá alguns passos, e então simplesmente desaparece no ar. Embora à primeira vista seja difícil de notar, o vídeo não mente, havia alguém ali dentro. E considerando a trágica história do lugar, muitos acreditam que poderia ser uma das almas perdidas, espíritos que mesmo depois de tantos anos ainda vagam sem descanso, presos ao local onde tudo terminou. O vídeo a seguir explodiu nas redes sociais recentemente. As imagens mostram o refeitório de uma empresa. Um local onde, segundo relatos, já haviam acontecido diversos eventos inexplicáveis. Mas, depois dessa gravação, não restou mais dúvida, algo ou alguém parece assombrar aquele lugar. E não para por aí, um grupo de amigos, fanáticos por fenômenos paranormais, decidiu explorar um enorme estacionamento de ônibus abandonado, um daqueles lugares que já carregam por si só um ar pesado e sombrio. Esse local, em Soyapango, El Salvador, é cercado por lendas, figuras sombrias avistadas dentro dos ônibus, vozes sem dono ecoando pela madrugada, e até veículos que misteriosamente ligam sozinhos, buzinando no meio da noite como se quisessem avisar que não estão tão vazios assim. A maioria das pessoas evita esse lugar, mas para esse grupo, era simplesmente o cenário perfeito. Durante a exploração, enquanto conversavam com um vizinho da região,
algo completamente inesperado aconteceu. Miren. Está encendido, ve. Están encendidos. Se han encendido las luces del bus. ¿Estará abierta la puerta? No sé. Está encendida la luz del bus, bichos. Bichos. Miren, bichos. Miremos se não hay nadie adentro. Olha. As luzes ali estão acesas. De repente, as luzes da parte traseira de um dos ônibus se acendem sozinhas. Vamos ver, será que tem alguém lá dentro? Eles se aproximam, vasculham pelas janelas, mas não encontram absolutamente nada. Nenhum sinal de que alguém ou alguma coisa estivesse ali. Não sei como explicar. Ainda processando o que acabaram de presenciar, eles seguem adiante, mas então, à distância, outro evento bizarro surge. Ah, não, cara. Olha isso. Ah, no mames, güey. Ay, Dios mío. No mames. Miren. Aquí está el cuerpo. ¿Qué quieres? Miren. A la madre, güey. Paralisados, eles avistam, ao lado de outro ônibus, a silhueta de uma figura escura, estática, imóvel, como se estivesse esperando por eles. Meu Deus, olha ali, tá vendo? Não se mexe. O mistério aumenta. Aquela presença não dá nenhum passo. Só permanece ali, parada, silenciosa. O susto é tanto que ninguém sabe se tiveram coragem de se aproximar. A gravação termina com ainda mais perguntas do que respostas. Para eles, não há dúvida. Aquela figura sombria poderia ser a responsável por toda a atividade paranormal que ronda o estacionamento há anos. Mas, e você? O que acha? E se acha que acabou, se prepare. Um usuário do TikTok, gamer e criador de conteúdo, publicou um vídeo que rapidamente intrigou milhares de pessoas. Tudo começou quando ele analisava imagens capturadas pelas câmeras de segurança de sua casa. À primeira vista, parece apenas uma pessoa correndo do lado de fora, até que, de forma completamente absurda, essa figura começa a subir para o céu. Sim, como se estivesse escalando as árvores, mas vai muito além. Sobe, até parecer que tá flutuando, como se fosse um balão. E não para por aí. Logo abaixo, surge uma enorme sombra, como se fosse um pássaro gigantesco sobrevoando a mesma área, como se de alguma forma aquela figura tivesse se transformado em uma criatura alada, algo de outro mundo, um ser sobrenatural, um fenômeno inexplicável? Ou o que mais poderia ter acontecido ali? O que você acha? Em um quintal qualquer, um homem vivia um momento de tranquilidade, até que algo incomum chamou sua atenção no céu.
Era uma criatura colossal, com asas de um formato jamais visto antes, voando com uma majestade impressionante. Sem perder tempo, ele sacou o celular e começou a gravar. Ciente de que aquela cena poderia mudar nossa compreensão da realidade, o que ele capturou gerou um alvoroço. Seria esse o retorno dos dragões? Ou apenas um vislumbre de algo que sempre esteve oculto entre nós? Mas não são apenas dragões que têm sido registrados. Em uma caminhada pelas montanhas, um homem teve um encontro assustador. Escondida entre as rochas, uma pequena figura humanoide se movia furtivamente, como se procurasse algo. Ele conseguiu observá-la mais de uma vez no mesmo local, o que levou muitos a acreditar que ele havia encontrado um goblin real. Essas criaturas, antes confinadas aos contos de fadas e mitos, podem estar mais próximas do que imaginamos, e os encontros sobrenaturais não param por aí. Em 2013, um grupo de amigos passeava por um quintal no Reino Unido quando percebeu algo estranho entre os galhos de uma árvore. No início pensaram ser apenas um inseto, mas ao olharem mais de perto viram uma figura pequena e humanoide com asas delicadas. Era uma fada? A criatura voou rapidamente antes que pudessem analisá-la melhor, deixando o grupo chocado e sem respostas. E para aqueles que ainda duvidam da existência de seres míticos, um vídeo surpreendente pode fazer você repensar suas crenças. Em uma gravação enigmática, um enorme dragão é visto pousado no topo de um prédio, emitindo um rugido estrondoso antes de desaparecer misteriosamente nas nuvens. Testemunhado por várias pessoas, esse evento causou espanto e levantou ainda mais perguntas. Os limites entre lenda e realidade parecem mais tênues do que nunca. Estaríamos testemunhando o retorno de criaturas há muito esquecidas, ou a segredos que a humanidade ainda não está pronta para compreender. A maioria de nós aprecia a tranquilidade do céu aberto, mas essa sensação de paz pode ser rapidamente quebrada por algo inesperado. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que tentava capturar a foto perfeita de um relâmpago. Enquanto ajustava sua câmera, percebeu algo estranho escondido entre as nuvens. No instante em que um novo raio cortou o céu, uma silhueta impressionante surgiu, a forma imponente de um dragão oculto atrás das nuvens. O vislumbre foi breve, quase irreal, mas o suficiente para deixar uma marca profunda de mistério. E esse não foi o único registro intrigante. Uma câmera de trilha registrou algo verdadeiramente surpreendente. Uma criatura radiante, com asas majestosas, pousada no topo de um poste elétrico. O ser parecia saído diretamente de um conto de fantasia. Após permanecer imóvel por alguns instantes, alçou o voo e desapareceu no céu. Quando o vídeo foi postado nas redes sociais, gerou um enorme alvoroço. Muitos acreditavam que a criatura era a lendária Fênix, um pássaro mítico associado à ressurreição e ao renascimento. No entanto, após esse único avistamento, nunca mais foi vista, deixando um enigma no ar. De onde veio e para onde foi? O mistério das criaturas desconhecidas continua. Recentemente, um vídeo ao vivo no TikTok viralizou, acumulando milhões de visualizações em questão de horas. A razão? Come back out. Look, why you be peeking like that? Durante a transmissão, uma pequena figura humanoide foi flagrada espiando de dentro de uma árvore. Seus olhos fixos na câmera antes de desaparecer dentro do tronco oco deixaram os espectadores fascinados. A forma como se movia sugeria que a árvore era seu lar. Muitos acreditaram se tratar de uma fada sem asas, enquanto outros especulavam se poderia ser um ser ainda mais enigmático, como uma criatura alienígena. E os encontros surreais não param por aí. No meio da floresta, um homem teve um vislumbre impressionante. Diante dele, uma criatura brilhante e elegante, semelhante a uma raposa, movia-se com agilidade. Mas havia algo ainda mais intrigante. A criatura possuía 9 caudas, que se expandiam de maneira quase sobrenatural.
O registro logo se espalhou pela internet, levando muitos a acreditar que aquele ser misterioso era a lendária Raposa de 9 Caudas, uma figura mítica presente em diversas culturas antigas. Seu brilho fantasmagórico e seus movimentos graciosos deixaram os espectadores maravilhados e questionando se essa criatura fantástica poderia realmente existir. Mas talvez uma das descobertas mais arrepiantes tenha ocorrido em uma caverna no México. 2 jovens aventureiros decidiram explorar o local, mas jamais poderiam imaginar o que encontrariam. Enquanto caminhavam mais fundo na caverna, depararam-se com algo inimaginável, uma criatura reptiliana, sem asas ou membros rastejando no chão. Owen. O ser se movia de forma estranha, evocando as descrições antigas de vermes das cavernas presentes no folclore. O vídeo do encontro gerou debates acalorados. Alguns estavam convencidos de que se tratava de uma nova espécie, enquanto outros alegavam que poderia ser apenas um efeito de computação gráfica. Mas a grande pergunta permanece: era um dragão subterrâneo ou algo ainda mais desconhecido? E se os dinossauros não fossem apenas criaturas do passado? Um clipe perturbador sugere que esses gigantes podem não ter desaparecido completamente. Enquanto caminhava pelas montanhas, um homem ouviu sons estranhos ecoando entre as rochas. Ao investigar, testemunhou uma cena inacreditável. Um enorme dinossauro, um Baryonyx, caminhava lentamente antes de desaparecer na vegetação. Para quem não está familiarizado, o asterisco Baryonyx era um dinossauro carnívoro do período Cretáceo, conhecido por seu focinho longo e suas garras afiadas. Seria possível que uma dessas criaturas tenha de alguma forma sobrevivido ao tempo? E para quem ainda duvida da existência de criaturas pré-históricas no mundo moderno, um vídeo recente capturou o que parece ser um pterossauro sobrevoando Boise, Idaho. A filmagem mostra uma enorme silhueta alada planando pelos céus, lembrando os répteis voadores da era dos dinossauros. Esse registro gerou intenso debate. Alguns acreditam que é apenas um efeito especial bem feito, enquanto outros se perguntam se pode ser uma evidência real de que essas criaturas lendárias ainda vivem nas sombras do nosso mundo. O que esses avistamentos significam? Estaríamos diante do retorno de criaturas míticas e pré-históricas? Ou há algo muito maior, algo que desafia tudo o que conhecemos sobre a realidade? Em uma noite escura e silenciosa, um homem árabe decide explorar um prédio abandonado, registrando tudo com sua câmera. No início, parece apenas mais uma aventura urbana, mas rapidamente a situação se transforma em algo assustador. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enquanto ele caminha pelos corredores sombrios, murmurando Allahu Akbar com a voz trêmula, sua câmera capta algo perturbador, uma figura misteriosa, coberta por um vestido escuro, com cabelos longos e brancos, ocultando parte do rosto. A tensão cresce a cada passo, até que o impossível acontece. A entidade começa a levitar, desafiando todas as leis da física. Ela se eleva lentamente, atravessando o teto como se não houvesse barreiras entre este mundo e o desconhecido. Aterrorizado, o homem foge sem olhar para trás, deixando para trás um mistério sem explicação. Seria esse um encontro real com o paranormal ou apenas um jogo de luz e sombras capturado pela câmera? Enquanto isso, em uma cozinha aparentemente comum, uma câmera de segurança registra algo igualmente desconcertante. São esses registros que continuam a intrigar pesquisadores e espectadores, deixando uma única pergunta no ar: o que realmente acontece quando ninguém está olhando?
A câmera registra uma cena à primeira vista comum, uma mulher parada ao lado da pia da cozinha. No entanto, algo em sua postura parece fora do lugar. Aos poucos, sua presença adquire um ar sobrenatural. Seus braços se alongam de forma anormal e seu rosto se vira para a câmera de um jeito impossível, como se não pertencesse a este mundo. A tensão cresce no ar enquanto a mulher permanece imóvel, emanando uma sensação profunda e perturbadora. Então, de repente, ela simplesmente desaparece, deixando uma pergunta sem resposta, o que realmente foi capturado naquela gravação, mas o inexplicável não para por aí. Em uma floresta remota na Indonésia, um explorador noturno se vê diante de algo ainda mais aterrador. No meio da trilha escura e silenciosa, ele encontra uma figura encurvada, apoiada em uma bengala. Seu rosto pálido e enrugado, os cabelos desgrenhados e o olhar penetrante parecem romper as barreiras da escuridão. Saya pulang aja ya, apaan? Ya. Jancuk asu. Kaget aku. Mbah. Badhe teng pundi, Mbah? Wah, kaget aku. Badhe teng pundi, Mbah? Oh, nggih. Hah? Hati-hati kenapa, Mbah? Loh, Mbah! Mbah! Hati-hati kenapa, Mbah? Mbah! Ao se aproximar, o explorador percebe que a figura o observa. Seus movimentos lentos, mas intencionais, dão a impressão de que está caçando. O medo se instala e sua única reação é fugir o mais rápido possível, deixando para trás um mistério que talvez nunca devesse ter sido testemunhado. E em outra noite sombria, um grupo de exploradores mergulha nas profundezas de uma floresta, envolta em lendas paranormais. Com câmeras de visão noturna, eles buscam evidências do inexplicável. De repente, suas lentes capturam algo assustador, uma figura humanoide, pálida e deformada, com olhos brilhantes e vazios, observando das sombras. A floresta parece sussurrar segredos sombrios, e a criatura, imóvel até então, começa a se mover de forma quase irreal. O grupo prende a respiração, mas antes que possam reagir, a entidade desaparece na escuridão. O que era aquilo? Uma alucinação coletiva? Um ser de outro mundo? Esses mistérios só aumentam, e há muito mais à espreita no desconhecido. Se você quer continuar explorando o inexplicável, inscreva-se agora no canal. Toda semana, novos relatos que vão desafiar a lógica e testar seus nervos. Prepare-se para o inesperado e para aquilo que nos observa na escuridão. Numa noite carregada de tensão, um renomado youtuber especializado em fenômenos paranormais decide se aventurar, ao lado de seu companheiro, em um condomínio abandonado, oculto no coração de uma floresta escura e remota. Equipados com câmeras e lanternas, eles exploram as ruínas em busca de sinais do sobrenatural, enquanto caminham pelos corredores deteriorados, iluminando cada canto com cautela. Um detalhe inquietante surge na moldura de uma janela quebrada. Oh, com certeza. Tem alguma entidade aqui nesse local? Existe alguma presença por aqui? Tá, será que tá gravando também? Câmera. Aqui, carrinho, ó. Você matou um cara enforcado, ó. Aqui, ó. Serve, você matou um cara enforcado.
Entidade, se manifesta pra gente. A câmera captura algo aterrador, uma silhueta sombria, quase imperceptível na penumbra, mas com 2 chifres curvados que se projetam ameaçadoramente. Seu rosto está envolto na escuridão, mas sua presença exala algo primitivo e perturbador, como se os estivesse observando das sombras, esperando o momento certo para se revelar por completo. O silêncio da noite torna tudo ainda mais inquietante. A figura parece suspensa no vazio, imóvel, mas claramente consciente de estar sendo vista. Seus olhos profundos brilham de forma espectral, perfurando a escuridão ao redor. A tensão aumenta e o youtuber, sentindo um arrepio subir pela espinha, tenta captar mais detalhes. Enquanto seu companheiro sussurra nervosamente que algo não está certo, de repente, num piscar de olhos, a criatura desaparece. A única coisa que resta é um silêncio esmagador e a sensação inescapável de que eles não estão sozinhos. O medo se instala e, sem tempo para racionalizar o que acabaram de testemunhar, ambos batem em retirada, deixando para trás não apenas as ruínas, mas um mistério que talvez nunca devesse ter sido desvendado. Tava mais ou menos ali assim, ó. Durante séculos, pesquisadores têm desvendado as evidências por trás de criaturas míticas, sempre com um motivo oculto para manter a verdade distante do público. Mas agora, mistério e realidade se entrelaçam, desafiando tudo o que sabemos. Imagine caminhar ao ar livre e de repente ver algo inacreditável. Em Farnworth, Inglaterra, uma filmagem revelou uma criatura gigantesca cruzando os céus. Suas asas enormes se desdobravam com uma imponência que remetia diretamente aos dragões das telonas, como os de Game of Thrones. O jeito como planava, o tamanho descomunal e a forma de suas asas deixavam pouca margem para dúvidas. Aquilo parecia ter saído de outro mundo. O vídeo viralizou, deixando muitas pessoas intrigadas. Seria um verdadeiro dragão, um truque visual elaborado, ou a prova de que essas lendas sempre foram mais reais do que imaginávamos? E esse não foi um caso isolado. E conhecemos sobre a realidade. E aí, o que você acha? Será que essas criaturas são reais ou apenas ilusões capturadas pelas lentes? A verdade pode estar mais próxima ou mais oculta do que imaginamos. Se você curtiu esse mistério, já deixa o like e se inscreve no canal para mais revelações intrigantes. Não esqueça de conferir nossos outros vídeos, porque o desconhecido está sempre à espreita. E lembre-se, nem tudo o que vemos pode ser explicado, e nem tudo o que não vemos deixa de existir. Até o próximo enigma.